Boa noite, estamos ao vivo com a nossa live Cleverson Vale. E quero agradecer a todos que estão boa noite. Já aperta aí o aviãozinho, Asa Delta, convide pelo menos 5 amigos para participar com a gente. Convide aí seus amigos para participar com a gente. Então aperte aí o Asa Delta e convide os amigos para participar com a gente. Hoje estaremos conversando com Leandro Tinoco, missionário, foi missionário na Ásia e ele vai estar conosco hoje aqui falando das suas experiências de missões na Ásia. Ele já chegou, deixa eu convidá-lo para estar conosco aqui. Rodrigo Cabral Neto, um abraço. Obrigado aí por estar conosco. Pastor Leandro, boa noite. Boa noite, querido. Como é que vai? Graças a Deus, bem, e você? Alô? Pastor Leandro, me escuta? Creio que deve ter dado alguma interferência. Pastor Leandro? Vamos convidar novamente, que deu uma queda aqui. Alguma coisa aconteceu. Vamos chamar o pastor Leandro novamente. E aproveite enquanto o pastor Leandro entra, Isso. convide seus amigos. Agora sim. Está me ouvindo bem? Graças a Deus, sim. Que prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por ter aceito o convite, pastor Leandro. Quanto tempo, hein? A última vez, a 2008, 2007 que nos encontramos, 2017, 14 anos atrás, faz tempo. Na Mas que verdade, acho que foi bom. 2006, viu, Clebers? Foi 2006? Acho que sim. 2006, é 15 É, anos então, né? 15 anos já. Nesse tempo, muitas coisas mudaram. O pastor era solteiro, agora é casado, tem filhas, né? Isso. 2 filhas, é isso? 2 filhas. Duas E que joia, menininhas. eu quero 2 meninas. Isso. Pastor, além das pessoas que já entraram aqui ao vivo, a live fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero apresentá-lo, então, ao nosso público. Pastor Leandro Tinoco é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Também tem formação em língua e cultura em um país asiático. Mestrando no Seminário Servos de Cristo. Foi missionário 9 anos na Ásia, tendo trabalhado especialmente na entrega de Bíblias para irmãos asiáticos, 550 mil Bíblias, formação de líderes e organização de agências missionárias nacionais e para o envio de missionários para outros povos. Faz parte da equipe de líderes de uma instituição asiática internacional e é presidente e cofundador da agência missionária Conectar no Brasil, dono da empresa Nova Import Export, uma empresa do reino, pastor da Igreja Batista do Calvário, casado e pai de 2 lindas filhas. Pastor, seja bem-vindo. Vamos começar, então. A primeira pergunta é: qual a sua naturalidade? Nasceu em família cristã, evangélica ou converteu na fase adulta? Fale um pouquinho sobre a sua vida. Não, eu sou natural de Brasília, né? E eu nasci numa família evangélica. Não só a família nuclear, mas a família grande também. Todos eram de alguma igreja evangélica. Os meus pais eram da Batista, os meus avós eram da Assembleia de Deus e Igreja de Deus, e a gente tem uma variedade bastante grande aí. Na verdade, eu sou quinta geração de evangélicos. Então, minha família já está, graças a Deus, já encontrou a Cristo há 100 anos atrás, a gente já, família entrando em contato com o Evangelho.
Você nasceu nesse contexto, então, de uma família cristã evangélica, e a sua conversão se deu na fase ainda adolescência, na fase infantil, como que foi? Eu me converti aos 6 anos de idade, numa daquelas conferências que os missionários americanos costumavam fazer no Brasil, né? Era muito comum aí na década de 70, 80, né? Então, eu me converti bem novinho, 6 anos de idade, e de lá para cá, graças a Deus, o Senhor me segurou sempre nos caminhos dele, né? Você disse que o pai era batista ou é inverso? A mãe presbiteriana ou o pai presbiteriano, a mãe batista? Como que é? Foi aí a família? Não, os meus dois pais, meus pais, né, desculpa, Sim. os dois eram batistas, mas por algum motivo nenhum dos dois seguiu a igreja dos pais deles, né? Então os pais deles, a parte eram da Assembleia, parte da Igreja de Deus, e tiveram outras histórias aí também. Hum. Você foi criado em qual igreja batista em Brasília? Em Brasília, na primeira Igreja Batista de Taguatinga, mas Uhum, depois eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra do meu pai, e lá eu cresci na terceira Igreja Batista. E quando uhum. voltei para Goiânia, eu fiquei na primeira Igreja Batista de Goiânia. Enfim, eu rodei bastante mesmo no Brasil. Você chegou a conhecer, na época aí, quando você era criança ainda, aí em Brasília, o pastor Fabrício Freitas? Sim, não na minha infância. Eu conheci o Fabrício já, acho que quando eu voltei da Ásia, né? Eu conheci ele já Ah, trabalhando já também. É. mas não foram contemporâneos aí o tempo de Brasília na infância, não, então. Não, não fomos não. Fomos Ok, não. ok. É. Pastor, quando é que o senhor recebeu o chamado para ser missionário? Como que aconteceu isso? Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Eu, por ter crescido no lar evangélico, eu fiz parte de todas essas ações dentro da igreja local, né? E uma delas era Embaixadores do Rei, que na Igreja Batista tem, é como escoteiros, né, da Igreja Batista. E a gente saía para evangelizar. Com 10 anos eu já ia viajar para o interior, só com um líder e outras crianças como eu, para evangelizar em cidades do interior, né? E numa dessas, ficou claro para mim que Deus queria que eu fosse para o ministério. Mas só com 18 anos de idade que ficou claro que, na verdade, não era só o ministério, mas era o ministério transcultural, né? Era missões. 18 anos de idade eu estava num culto, o grupo Clean, que era um grupo conhecido de São Paulo, estava cantando aqui em Goiânia, e eles cantaram, e a música, a pregação toda, era um culto que hoje não tem mais, inclusive, eu não o vejo mais, né? É um culto para vocacionados, né? E naquele dia eles convidaram todos que entendiam que tinha uma vocação a ir à frente. E eu fui à frente e entreguei a minha vida para isso. Isso foi em 92. Então, assim, de lá para no ano seguinte eu já fui para o seminário, e de lá para cá foi só trabalhando com o ministério. Você já era formado em alguma outra área ou já foi direto para o seminário assim que saiu do ensino? Hoje eles falam ensino, depois do fundamental, ensino médio, né? Médio, Na minha época era primeiro colegial, segundo, terceiro colegial, segundo grau. Você é. saiu do segundo grau, já foi para o seminário ou não? Fez alguma faculdade, alguma graduação em outra área antes? Não, eu fui direto para o seminário. Eu fui para a Faculdade Uhum, Batista de São Paulo, né? Na época uhum. era o melhor local de estudar missões que tinha no Brasil. Eles tinham montado uma área de missiologia muito boa. A Barbara Burns, o Donald Bárbara Price, o Gurso. Stuart Christine, o Dr. Uhum. Shedd, né? Então todos eles E davam viola para os aula. dois, Shed É, e o Sturz, que já é falecido. Os dois, né? Os dois já é, faleceram. exatamente. É. Então eu fui para me preparar para missões. E enquanto eu Uhum. estava me preparando no seminário, a Bárbara, o Dr. Shed e mais alguns professores sugeriram que era interessante eu primeiro plantar uma igreja no Brasil antes de ir para o campo. Uhum. Então, pô, eu fiquei os próximos 8 anos depois que eu me formei plantando igrejas. Eu trabalhei com japoneses aí em São Paulo, com o pastor Vanderlei de Anastácio,
Foi uma grande honra para mim Opa, trabalhar com ele, né? esposa da Harumi? Exatamente, a Harumi, muito querida, né? E depois Sim. eu vim para Brasília, trabalhei um pouco próximo de Brasília, em Águas Lindas de Goiás, como pastor da Igreja Batista lá de Jardim Brasília. E depois vim para Goiânia, onde eu plantei a comunidade batista do Bueno junto com o pastor Carlos Fernandes. E aí daqui eu Pastor, fui para a China, para a Ásia, que né? ano que o senhor, para a Ásia, que ano que o senhor foi para a Teológica? 93. Eu fiquei até Ah, 96, 93. né? É. Foi o meu último ano. Então, você estudou em Perdizes? Ou na Foi, Penha? Perdizes. Não, em Então, nós Perdizes. devemos. Eu devo ter cruzado contigo lá na Teológica no ano de 93, porque eu entrei em 89, saí em Uhum. 93, né? Não, E. eu me lembro de você, né? Mas na época Uhum. eu tinha 35 quilos a menos e era um garotão, né? E você já era já Eu era, eu era formando, mais né? gordo. Eu era bem gordo. Aham, Devido à diabetes, eu sequei. aham. Mas, pastor, que legal, que bom. E lá em São Paulo você plantou qual igreja junto com o Vanderlei? Bom, com o Vanderlei foi a Missão Batista Japonesa, que era a Hum, congregação da Igreja Batista da Liberdade, né? na A Liberdade, gente, ok. isso, do pastor, na Na época o época, o pastor Eli Eli Fernandes, Fernandes. né? Eli. É, Uhum, uhum. ok. Foi meu Que primeiro joia! ministério. Eu tinha 24 anos, 23 anos na época. Uhum. O Há Vanderlei foi quanto muito tempo já está corajoso. casado, pastor? Ei, pastor, há quanto tempo já está casado e tem duas filhas, né? Nós já falamos que tem duas filhas. Tenho duas filhas. Então, eu tô casado, vai fazer 14 anos. Eu já estava Uhum, morando no campo e a minha esposa foi junto com um grupo de curto prazo fazer um trabalho lá e ela é dentista, né? E quando ela chegou, nós nos conhecemos. Eu convidei ela para sair 2 dias depois. Nós começamos a namorar. Ela viajou para a região que ela ia fazer o trabalho, que era uma região montanhosa, e eu não fui, porque eu não podia ir. Quando ela voltou, 10 dias depois, eu pedi ela em casamento. olha Então, aí. em 15 dias, nós namoramos e noivamos. Aí ela voltou para o Brasil, vendeu tudo que tinha. Quando eu voltei, 4 meses depois, nós nos casamos. Então, hoje faz... Casaram no Brasil. Casamos no Brasil, né? A Uhum. gente ficou noivo lá na Ásia, mas casamos aqui no Brasil. Ela é de onde? Ela é daqui de Goiânia. Ela é daqui de Goiânia mesmo. Goiânia. Inclusive, essa Muito era a minha bem. oração. Eu queria casar com uma goiana. E Deus ouviu minha Ah, oração lá é? na Ásia. Que legal, que joia. E aí casaram e já voltaram para o campo, quase que teve lua de mel, ficou uns 2 meses antes de voltar para o campo, quase logo voltaram para o campo. Nós ficamos um pouco mais. O plano era ter ficado só, no máximo, 2 meses. Mas, na época, a agência que a gente fazia parte era a Junta de Missões Mundiais, pediu para a gente ficar um pouco no Brasil, para ela, minha esposa, fazer um curso de missiologia, né, rápido, de 4 meses. Então, nós ficamos um pouco Uhum. mais de 6 meses. Quando voltamos, só que assim, o trabalho lá na Ásia não tinha parado. Então, quando a gente voltou, na verdade, nós voltamos no meio da tempestade, né? A gente tinha começado um projeto chamado Livros para a Ásia e a gente já tinha quase 100 mil. Esses livros para a Ásia eram Bíblias, né? Já tinha quase 100 mil Bíblias para doar, né? Para as igrejas que sofriam perseguição, para irmãos nossos. Então foi um tempo aqui no Brasil muito cheio, na verdade. A gente ficou aqui, mas não foi férias, né? Foi bastante cheio de visita às igrejas, de preparo para a volta ao campo, né? De trabalho à distância, né? Uhum. Você passou quanto tempo na Ásia? Ah, bom, eu fui a primeira vez em 2005, mas eu fui de mudança em 2006. Então, ao todo, foram quase 10 anos morando. E todos os Uhum. anos, eu voltei há quase 6 anos atrás, e todos os anos eu vou 3 vezes por ano para a Ásia. Eu só não fui esse ano e meio por causa da pandemia, né? Porque a gente continua o Uhum. trabalho lá na Ásia que a gente já estava fazendo antes, né?
Você ficou 2006 a 2015. A 2000, isso, nós voltamos em maio de 2015, né, para o Uhum. Brasil. E é interessante que quanto tempo levou para conhecer a língua? Uhum. Bom, o país que... Porque você estudou no Brasil. Ou você viajou para estudar a língua na própria terra, em loco. Ou É, estudou não, aqui mesmo? não, eu estudei lá. Eu Lá. fui com o inglês básico. Uhum, Na época, quando eu fui para esse país, o pastor Valdemir Timchak, ele entendeu que a gente tinha uma urgência de ir para aquele país e ele uhum, perguntou se eu iria sem inglês. Eu tinha um pouquinho de inglês, né? E eu uhum, fui com o inglês que eu tinha e entrei na faculdade lá no dia seguinte que eu cheguei no país e fiz a uhum, faculdade lá. Eu fiz o bacharel em língua e cultura asiática, né? E uhum. aprendi uma das línguas mais difíceis do mundo. E não foi fácil. A gente estudava umas 10 horas por dia. Depois, quando a minha Foram quatro, esposa... 4 anos? 4 anos? Foram, foram 5 anos, porque teve um ano ainda de preparo para a faculdade. Então foram cinco Uhum. anos. Pastor Leandro, quais os desafios no primeiro ano no campo? O que você enfrentou logo no primeiro ano, que foi um grande desafio, que você disse, não, isso aí é desafiador, tem que enfrentar. Conte um pouco dessa experiência. Ah, são vários os desafios. Normalmente, o missionário, o primeiro deles é o choque cultural, né? O choque cultural ele tem três fases, resumidamente. A primeira fase dura até um mês, ele se acha um turista, né? Ele fica tudo é interessante. A segunda fase, ele entra na realidade e entra normalmente numa crise existencial, né? E essa fase pode durar mais de um ano, né? E a terceira fase é quando os que chegam lá, alguns não chegam, eles voltam antes para o Brasil ou para os seus países. É a fase que a pessoa fica equilibrada, que ela entende onde ela está e ela acha a sua identidade, né? Deus me abençoou muito. Eu pulei de uma fase para outra muito rápido. Então eu não tive problema com choque cultural. E rápido a gente começou a trabalhar com pequenos grupos nas casas. E era um país que tinha bastante perseguição e os contatos que a gente havia feito em viagem de curto prazo nos levou para dentro das casas. O primeiro grande desafio, então, foi tentar entender a igreja local, né? Era uma igreja que tinha perseguição, eles queriam nossa ajuda, mas eles tinham dúvidas se a gente podia estar junto. Então, e a gente estar junto deles poderia trazer perigo para eles, né? Porque estrangeiro atrai a atenção de autoridades, de pessoas que não deveriam estar prestando atenção. Então, o primeiro grande desafio foi entender isso. Ainda no primeiro ano, nós começamos uma escola clandestina, né? Um seminário clandestino dentro da minha casa. Então, toda essa dinâmica de entender até onde a gente pode ir, como entender a igreja local, tudo isso aí foi bem desafiador ainda no primeiro ano, né? Você está dizendo que já existia uma igreja lá quando você foi para esse país e você foi ajudar essa igreja, é isso? Já tinha uma igreja. A maior parte dos países asiáticos, eles têm muitas minorias étnicas, né? Uhum, Como a Índia, por exemplo, que tem mais de 1.000 minorias étnicas, né? Então, já há bastante tempo um grupo de igrejas grandes e fortes. Mas a questão é a uhum. perseguição e embora já tivessem igrejas, a porcentagem de igrejas era muito pequena, né? Então, tinham igrejas, mas a porcentagem é muito pequena diante da população, 1%, 2%, né? E boa parte das minorias étnicas eram, né, e ainda são, não alcançadas. Então, esse era outro desafio, como mobilizar a igreja que já existia para enviar missionários para os povos não alcançados do seu próprio país, né?
Esse foi talvez o segundo grande desafio, né, que a gente teve que, ao começar a entregar as Bíblias para essas igrejas, a maior parte deles tinham algumas Bíblias, mas não para todos os membros. E algumas igrejas do interior não tinham Bíblias nenhuma. Então a gente começou a entregar a Bíblia para eles, mas com 3 requisitos que a gente fazia para eles. A gente requisitava que eu montei uma equipe de líderes nacionais para trabalhar comigo. Então eles tinham que mobilizar a igreja local para fazer missões. Eles tinham que treinar os líderes daquelas igrejas e eles tinham que acompanhar todo o processo de entrega dessas Bíblias. Eu visitava também, a gente entregou em vários locais desse país, em países do lado também nós entregamos. Então, ao final de um conjunto de anos, a gente já tinha treinado 3.000 líderes. Quer dizer, mais ou menos aí depois de uns 6 anos, a gente tinha treinado 3.000 líderes, e eles começaram a pedir para a gente ajudar com a estrutura para enviar os missionários deles. Né? E aí, isso aí foi um grande desafio, como criar estrutura num país de missões, né? De envio de missionários, num país que tem perseguição, num país que tem poucos recursos dentro da igreja, né? Então não foi fácil achar a maneira certa de fazer, né? A gente ainda está nessa luta, na verdade, né? A igreja que você foi, a igreja que você atuou lá nesse país da Ásia, era ligada à Convenção Batista do país? Não existe denominação nesse país. Não? Não existe. Uhum. Né? Então lá, na verdade, existem talvez 2 grandes linhas de igrejas, que é uma linha mais tradicional e uma linha mais pentecostal. Mas mesmo essas definições ocidentais não cabem dentro, de fato, da realidade deles, né? Eles não usam o nome. Não usam. Assim, desde quando se iniciou a perseguição, deixou de existir qualquer denominação, ou ao contrário, simplesmente não podia ter nenhuma propaganda ou nenhuma afirmação nesse sentido. Nem mesmo as igrejas que tinham alguma liberação para funcionar tinham qualquer designação ocidental, presbiteriano, batista, ou o que for. Né? Você foi para lá como missionário apenas ou foi abrir uma empresa como empresário? Hoje você possui uma empresa do reino chamada Nova Import Export. Lá você foi só como missionário ou foi como missionário bivocacional? Já como empresário também? Como que foi? Na verdade, quando a gente foi aberto para algumas opções. E para locais como esse, você tem que ter uma outra identidade, né? Você não pode entrar como missionário tradicional. Então eu fui fazer faculdade, eu recebi o convite para fazer mestrado, fazer doutorado, só que o trabalho que a gente estava fazendo tinha crescido muito, então eu não tinha mais tempo para dedicar à faculdade. A faculdade é muito puxada, né, naquele país. Então, uma outra das opções, né, ou você é estudante, ou você é professor, ou você é um profissional, ou você é um empresário. Se você não tem uma dessas identidades, você não consegue ficar no país. Então, naquele momento, eu já comecei isso a gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar ajudando empresários, tanto nacionais quanto brasileiros ou de outros países, né? E isso aí desembocou no processo interessante de ajudar missionários locais a abrirem suas próprias empresas. Então a gente ajudou a abertura de hotéis, de escola de línguas, a restaurantes, todos pequenos negócios que viabilizavam o trabalho missionário dos locais, né? Quando eu voltei para o Brasil, a gente sentiu a necessidade de ter essa identidade mais clara, porque eu ia continuar indo para a Ásia, né? Então foi quando a gente resolveu abrir a empresa. Então, e essa é uma questão interessante, Cleberson. Assim, nenhuma dessas questões podem ser trabalhar como empresário, como profissional ou um estudante, pode ser fake, né? Porque se for fake, se for de mentirinha, você já começa com um mau testemunho do evangelho, né? Então, quando eu fui estudante, eu fui o melhor que eu pude ser, né? Quando eu fui trabalhar com consultoria, eu fiz o melhor que eu pude ser,
Me preparei para isso. E quando a gente abriu a empresa, a ideia também foi a gente fazer o melhor que a gente pudesse. Hoje eu tenho um sócio, ele está até assistindo, né? O Matheus De Carne. E a gente tem trabalhado aí nesses anos, né, a especializar para poder oferecer um bom serviço como empresa. Mas nós somos uma empresa do reino, o objetivo da empresa é o mesmo de qualquer coisa, de qualquer projeto missionário, né? Evangelizar, discipular e plantar a igreja. Esse é o nosso grande objetivo, né? Assim, mas para fazer isso a gente tem que ser bons profissionais, né? Quando fala empresa do reino, um tempo atrás eu entrevistei aqui não sei se você conhece, o João Mordomo. Sim, João, muito querido. Ele trabalha, né, com Business as Mission, né? Uhum. E na realidade é negócios com missões, né? Eu Isso. creio que é isso que a sua empresa está dentro dessa categorização, né? Negócios com missões. Isso. Mas a gente faz uma diferença entre negócios do reino e negócios como missão, tá? Uhum. Negócios do reino, a gente acredita que toda empresa que pertence a um crente, ela tem que ter a ética do reino de Deus. Então a questão primeira é, se você é crente, você tem que ter a ética do reino dentro da sua empresa. Agora, Uhum. o negócios como missão, aí a empresa, ela é um projeto missionário. Ela é mais do que ter a ética do reino, ela tem objetivos missionários. Então, para a gente, Uhum. por exemplo, ter sucesso para a nossa empresa, dentre outras coisas, por exemplo, é expandir estrategicamente, tendo como base Mateus 28, 19 e 20. Então, a Uhum. gente teve convite, por exemplo, para abrir uma cafeteria nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem sonhado com a Índia, a gente tem sonhado com o Nepal, a gente tem sonhado com outros locais que talvez não Uhum. sejam tão bons do ponto de vista de negócio, mas são excelentes do ponto de vista do testemunho do reino, né? De missões. Uhum. Então, tem mais coisas, mas enfim, o foco das duas empresas são diferentes. Uma é só o testemunho cristão, é a igreja do reino, ou a empresa do reino, né? A outra Uhum. é realmente o trabalho missionário, né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente usa o ambiente da empresa, por exemplo, para discipular, preparar líderes, né? Faz parte do nosso trabalho, né? Uhum. E é interessante que a empresa, ela não deixa de ser uma empresa, não é fake, como você falou, É, ela contrata funcionários, né? E ela dá sim. resultado e, ao mesmo Uhum. tempo, ela faz missões. É isso? Exatamente. É. A nossa conversa, de vez em quando, fica até parecendo conversa de doido, né? Porque eu sou pastor de igreja local, eu sou líder de uma agência missionária e, ao mesmo tempo, eu Uhum. sou um empresário. Então, na mesma conversa, a gente está conversando do lucro, a gente está conversando de evangelismo, a gente está conversando de projetos missionários na Ásia, mas eu creio que isso faz parte da vocação de quem quer trabalhar com negócios como missão, né? O business as mission, né? A nossa Uhum. vocação é conseguir fazer essas coisas fazerem sentido juntas, né? E não trabalhar essa divisão que muitas vezes tem na mente dos cristãos entre o sagrado e o secular, ou o espiritual e o secular, né? Para nós não existe essa Uhum. divisão. Ou é espiritual, ou eu não devo estar fazendo, né? Então, para nós, toda a ação que a gente faz tem que ser dirigida pelo Espírito, né? Muito bem. E qual que é o ramo dessa empresa sua nova exportação de quê? A gente oferece o serviço de importação e exportação, então, na verdade, a gente atende clientes, né? Uhum. A gente ainda é uma empresa pequena, nós fizemos poucos serviços, mas a gente descobriu aí, nesses últimos anos, 2 anos, principalmente nos últimos 2 anos, que a nossa vocação como empresa na área de negócio é a intermediação de negócios. Então, hoje a gente tem trabalhado a intermediação de empresas que estão querendo comprar commodity no Brasil ou que estão querendo investir em outros países. A gente tem sentado na mesa e representando empresas. É um trabalho bastante Uhum. difícil, bem especializado, porque precisa ter o inglês fluente, de preferência outras línguas, né? Precisa ter bons Uhum. contatos fora do Brasil. Então, na verdade, a gente está. O meu sócio também tem um bom contatos fora do Brasil, morou fora do Brasil. Então, a gente constrói tudo isso aí para
poder ajudar empresas a enviarem, então, os seus produtos ou trazerem produtos de fora, né? Hoje, por exemplo, a gente está intermediando o negócio com a proteína animal, frango, a carne bovina, açúcar, milho, enfim, dentre outras coisas. Mas nós não exportamos essas coisas, nós estamos intermediando o negócio. Então tem um comprador e tem um vendedor, nós somos a empresa que faz o meio de campo da negociação, né? Então, um comprador brasileiro que quer comprar frango da Ásia, vocês fazem o meio de campo, é isso? Na verdade, nesse exemplo aí é o contrário. Os asiáticos é que compram daqui do Brasil. Mas é isso mesmo. Sim, é um exemplo hipotético, mas é essa a função de vocês, é isso? Intermediar a compra, facilitar para eles, é isso? Comprador e vendedor. Joia. E hoje vocês estão com quantos funcionários? Funcionários, hoje nós temos um funcionário, que inclusive também é um missionário, é uma pessoa que a gente tem preparado por longo prazo, né? Agora nós temos parceiros, a gente tem um escritório parceiro em Dubai, a gente tem um escritório parceiro nas Filipinas e pelo menos mais 1 ou 2 países que são pessoas que têm trabalhado com a gente na equipe, né? Pastor, fale um pouquinho agora sobre a Agência Missionária Conectar. Há quanto tempo ela existe e quantos missionários hoje ela possui? Deixa eu contar uma curiosidade primeiro. O pastor Waldemiro Timichak, que era o líder da Junta de Missões Mundiais, quando eu fui para a Ásia, ele me disse que ele queria que eu construísse na Ásia um conjunto de relações com várias agências e organizações e empresas, né? E pegasse daqui do Brasil líderes e levasse também esses líderes para a Ásia para poder colocar eles em contato com essas organizações lá na Ásia, né? E isso estabeleceu o meu ministério, isso estabeleceu a direção que eu tenho ido desde então, isso desde 2006, né? Então, a Conectar, ela na verdade, ela é o resultado de anos correndo atrás dessa ação. Como conectar o Brasil com a Ásia, como conectar igrejas, agências missionárias, como conectar pessoas às suas vocações, né? Então, na Ásia, eu comecei a trabalhar sendo da Junta de Missões, em parceria com algumas organizações que tinham o mesmo olhar. Quer dizer, juntos a gente consegue fazer mais. Então, a gente começou a trabalhar parceria com alguns organizações de alguns países, Singapura, Malásia, Tailândia, para poder fazer mais coisas, né? Quando eu voltei para o Brasil, a organização que eu fazia parte lá sugeriu que a gente fizesse a mesma coisa no Brasil, porque a gente pretendia continuar o trabalho na Ásia, indo 3, 4 vezes por ano. Então a gente chegou no Brasil, em 2015, nós já criamos imediatamente ela aqui no Brasil. Então ela não é uma organização brasileira, ela é uma organização internacional, né? Esses são líderes de outras nações também que fazem parte, mas no Brasil ela é bem tupiniquim. Enfim, a diretoria é brasileira, a proposta é brasileira, mas a gente tem, nesse tempo, desde 2015, né, a gente continuou em parceria com as agências missionárias lá da Ásia que a gente tinha ajudado a criar. Então hoje nós temos 4 ainda que nós fazemos parte formalmente do trabalho com eles. Eles estão em mais de 30 povos, em diferentes países e locais ali na Ásia. Mandaram missionários também para o norte da África, né? Então a gente ajuda eles levantando recursos. A gente nunca foi muito bom nisso, a gente tem orado para Deus nos dar mais condições disso, mas colocando eles em contato com organizações que possam os ajudar, dando treinamento e especialmente acompanhando líderes. Então nós discipulamos líderes e acompanhamos líderes dessas agências desde o começo delas. No Brasil, a gente tem trabalhado com uma equipe de várias agências juntas no treinamento de pastores indígenas na Amazônia. Nós estamos indo para lá mês que vem, treinar pastores indígenas na Amazônia colombiana. A gente tem trabalhado com ciganos aqui em Goiás, a gente tem trabalhado com a capelania prisional aqui em Goiás também. A gente tem sonhado em trabalhar com quilombolas, já visitamos algumas vezes comunidades quilombolas. Temos um plano de trabalhar com 2 povos não alcançados aqui em Goiás, povos tribais, que a gente às vezes acha que está longe, né? Mas em Goiás tem 2 povos não alcançados.
E todo o foco nosso nessa ação, além de conectar a igreja com o campo, empresas com o campo, né, a pessoa com o campo missionário, a gente também tem um foco que vai junto com isso, que é o acompanhamento ou discipulado de líderes. Antigamente a gente chamava de mentoria de líderes, mas o pessoal do coach começou a usar muito a expressão mentoria, a gente voltou a usar discipulado, né? Não por nada, a palavra mentoria é uma boa palavra, mas a gente preferiu voltar, são discipulado de líderes. E hoje a gente tem grupos de formação de líderes aqui em Goiânia, na China, e a gente pretende expandir isso aí para outros locais também, à medida que o Pai for abençoando. Você está na presidência dessa agência, né, atualmente. E você também é o sócio Sim. da empresa Nova Import Sport. E dirige uma igreja aí em Goiânia. Uma igreja, a Igreja Batista Calvário, em Goiânia, não é isso? Isso, exatamente. Como que nasceu essa igreja, Leandro? Como que nasceu essa igreja? E há quanto tempo já está à frente dela? E ela foi plantada por você mesmo, família? E essa igreja foi interessante o início dela. A gente, como agência missionária, eu estava com uma equipe na época, isso há quase 3 anos, né? De um pouco mais de 10 pessoas, né? Na verdade, dava quase 20 se pegar o marido e a mulher, né? O casal. Acho que umas 18 pessoas ao todo. E a gente percebeu o seguinte, que é muito comum, mais do que eu gostaria, que os nossos missionários, alguns deles, a maioria, ou estavam sem igreja local, estavam num momento de transição, ou estavam numa situação ruim com a sua igreja local. Nenhum deles eram pessoas que não gostavam da igreja, nada disso, mas era a situação daquele momento. E a gente começou a conversar e eu tinha orado já há algum tempo, e a ideia inicial, além, obviamente, do motivo mais importante, que é plantar a igreja para levar o evangelho àqueles que não têm, mas foi preparar os líderes que estavam comigo dentro da agência, para que eles tivessem a experiência de plantar a igreja, construir o dia a dia da ação da igreja, entender o que é a igreja. A verdade é que muitas vezes a gente tem mandado missionários que não entenderam o que é a igreja e nem se apaixonaram pela igreja, né? Eles não amam a igreja. E a gente começou a plantar com a minha equipe. Basicamente, a equipe que tinha da Conectar foi o primeiro grupo de pessoas da igreja. E começaram a vir outras pessoas. A gente vai ter o segundo batismo agora no começo do mês que vem. Nós estamos há um pouco mais de 2 anos e meio plantando essa igreja. Então, só fazer as contas aí, quase, quer dizer, mais da metade do tempo da igreja, nós estamos no meio da pandemia, né? Mas a pandemia começa em março do ano passado, né? Então, vocês ficaram chegaram um pouquinho antes da pandemia, né? Nós completamos 1 ano em fevereiro. Em março começou a pandemia. Então, a gente tem até um lema que, se eu não me engano, foi o Bill Hybels que usou uma vez, que é: se você conseguir nos achar, venha cultuar com a gente, né? Porque nesses 2 anos e meio nós mudamos de lugar umas 4 vezes, e tem sido uma bênção. A gente já está com uma média aí de frequência de 60, 70 pessoas, e pessoas que realmente ou estavam fora de igreja, ou estavam num tempo de transição na vida delas. Alguns, obviamente, aceitaram a Cristo através desse trabalho, e a gente tem ficado muito feliz de poder servir. É uma igreja batista, mas é uma igreja que ela é construída com um presbitério. Eu sei que não é tão comum, mas algumas igrejas no Brasil e fora do Brasil têm usado esse modelo, e a gente crê que o presbitério também é um excelente mecanismo para formar líderes, né? Então a gente tem usado esse processo de presbitério na igreja local, né? Eu creio que foi o autor do livro Amado Timóteo que trabalha essa questão de presbitério, né, da editora Fiel. Não sei se você chegou a ler o livro dele. Amado Timóteo. Eu não li, mas eu já ouvi falar. Eu há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos, eu fiz um curso de 10 dias intensivo lá com Mark Dever, que é a igreja Nove Marcas, Capitol Hill, Washington, né? A Nove Marcas. E eu já tinha
esse modelo de presbitério já desde o início do meu ministério, né? Bem lá atrás, conversando com o Dr. Shed, conversando com outros professores na época. Toda igreja que eu plantei ou que eu trabalhei, a gente tentou implantar isso. Mas essa igreja tem sido, essa agora, né, tem sido um momento de mais maturidade. A gente tem gostado muito dos resultados. Parece que a Água Branca aqui em São Paulo, do Ed René, também é ministério, presbitério também. Parece não é. Eles me mandou uma cópia depois, eu tive acesso à cópia. E é interessante, interessante. E esse autor, acho que é Tom, agora me fugiu o nome dele, do Amado Timóteo, ele escreve sobre presbitério batista. Muito interessante, muito interessante. Segundo alguns amigos, e sinceramente eu não tenho certeza de quem foi o primeiro que me disse isso, mas eu creio que foi o Leandro Peixoto, que é um pastor aqui em Goiânia. Da segunda igreja, né? Da segunda aí, né? Isso. De Goiânia. Eu fui junto com o Leandro lá para Washington, né? E o Leandro me disse uma informação, se não me engano foi ele, que as primeiras igrejas batistas, ou os primeiros missionários batistas que chegaram no Brasil, chegaram com a igreja com um presbitério, mas que depois isso aí foi sendo mudado, né? Enfim, é um modelo que a gente tem gostado muito. O Ed René foi meu professor e ele realmente falava muito sobre isso já na época, né? Isso há mais de 20 anos atrás, né? Estando com o pastor Leandro, manda um abraço. Ele trabalhou muito tempo aqui na Central de Campinas, a região onde eu atuei também como pastor, e peguei amizade com ele, e é um excelente expositor bíblico, o pastor Leandro. Manda um abração para ele. Pastor, sem dúvida. O Leandro ele é um dos melhores que eu conheço aqui, especialmente aqui nesse canto do Brasil. O Jean, que está assistindo a gente, ele falou o nome do autor, e é Tom Askell. Tom Askell, é isso mesmo. Askell, né? É isso? Obrigado. É esse mesmo. Amado Timóteo. Pastor, como conciliar as três áreas aí? A empresarial, eclesiástica, familiar, e ao mesmo tempo presidindo uma agência missionária. Como que o senhor concilia o seu tempo? Tem que ter mais de 24 horas, né? Fala um pouquinho aí sobre a mordomia do tempo, como que o senhor trabalha todas essas áreas aí e ainda tem tempo para a família? Como que concilia tudo isso? Nem sempre é fácil, né? Eu adoraria dizer que eu tenho um planejamento, assim, estou até vendo um livro que eu li no passado e comprei recente de novo, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, né? E eu adoraria dizer que eu sou super organizado, mas não é verdade. A gente tem muitas vezes falhas aí no processo, mas existem princípios, que aí esses princípios eu realmente me esforço, a minha esposa me ajuda muito nisso, né? Um deles é que a gente tem que colocar sempre a saúde da família em primeiro lugar, né? Se a gente não estiver bem, não só eu, mas a minha família não estiver bem, as outras coisas não caminham, né? A outra é a excelência. E para você ter excelência, você tem que afunilar, você tem que fazer aquilo que faz sentido diante da sua vocação, diante daquilo que Deus colocou para você. Então, aquilo que não faz sentido eu corto, né? A minha empresa podia estar fazendo outras coisas, mas se não tem a ver com a minha vocação, com a nossa, minha, do meu sócio, né, da empresa, a gente corta. Agora, uma coisa que é interessante, Cleberson, assim, uma é você saber trabalhar uma retroalimentação, aí, uma motivação, sem necessariamente ter um instrumento externo, né? Alguém para vir te ajudar. Você tem que ter o seu tempo de oração, e a gente gasta bastante tempo com pessoas orando sozinho, enfim, tem que separar tempo de madrugada, tem que separar tempo para jejum e oração, e a verdade é que muitas vezes os líderes acham que já estão ganhando o jogo, né? E não separam tempo para realmente orar e ler a Bíblia. Então você tem que ter esse tempo de retroalimentação sua, de você se alimentar para você poder dar. E a outra coisa que vem, assim, quase que contrapondo a essa, né? É que nós não temos CLT, né? Nós não trabalhamos 40 horas. Eu não acredito nisso. Acho que 40 horas é um processo de proteção àquelas pessoas que estão sendo exploradas, e não de limitação para aquelas pessoas que querem produzir
especialmente produzir para o reino de Deus. Então, sim, tem semanas que eu trabalho 60 horas na semana, tem semanas que eu trabalho até mais do que isso, se você consegue colocar os pingos nos is, né? Que hora que eu vou fazer um exercício físico, que hora que eu vou descansar com a minha família, que hora que vai ter o tempo de oração, de leitura da palavra, as outras coisas vão encaixando, porque você vai estabelecendo prioridades e tirando aquilo que não é prioritário, né? Qual a idade das filhas? 11 e 9 anos. Só para você ter uma ideia, deixa eu te dar um exemplo, né? Eu, cheio de coisas para fazer, na quarta-feira eu separei a tarde para ir ver um filme com as minhas filhas no cinema, né? Muito bom. Voltou a abrir os cinemas, elas me pediram, eu fui ver um filme com elas no cinema. Então, eu muitas vezes passo a madrugada trabalhando porque tem que conversar com a Ásia de madrugada. Então, é uma agenda que não é fácil de trabalhar, mas você tendo os princípios certos, eu creio que Deus abençoa e você consegue trabalhar. Eu ia perguntar exatamente isso, você já respondeu. Tem tempo para entretenimento? Você disse que tem também. Arruma um tempinho aí também, né? Porque isso é muito bom, Tem esse que tempo de ter, né? qualidade com os filhos, né? Com a família, com a Uhum. esposa, com as filhas. Uhum. Tempo. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, achei interessante. Você tem que ter pelo menos um dia na semana que você não vai fazer nada. Nada. Só vai ficar com a Uhum. família, Uhum. vai se desligar de tudo, mas vai dar É. atenção para a família. Aliás, é o Uhum. princípio bíblico, né? Deus fez o mundo em É. 6 dias, ao sétimo descansou. E isso não É. foi em vão, ele deixou esse mandamento, né? Que Uhum. nós também devemos descansar. É o tempo do É. nada. É aquele dia que você, se quiser acordar à tarde, acorda. Quiser almoçar sentado em volta do sofá, da sala, faz. É o dia da família. Vai chupar É. sorvete junto. Que gostoso, essa Uhum. fase aí de filhas 11 e 9 anos, é isso? Isso, 11 e 9 anos. É a 11 e Bárbara 9. e a A minha Beatriz. já está com 20, vai fazer 21 agora, está no primeiro ano de É. odontologia, já passou essa Uhum. fase da infância, dá saudade, Aham. dá saudade. Tempo É. bom. Mas, Uhum. pastor, é, deixa pelo menos 2 livros de indicação para os nossos ouvintes que Aham. nenhum pastor devia, nenhum crente, aliás, né, que aqui não é só para pastor, Uhum. nenhum crente deveria deixar de ler, claro, a Bíblia em primeiro lugar, mas além da Bíblia, Aham. 2 livros que trata aí na área de missões que você pode deixar para os nossos ouvintes, essenciais. Tá, um é a Treliça e a Videira. Ah, eu devo ter ele em algum local aqui. Bom, se você tivesse Muito me bom. perguntado, eu separava. A Treliça e a Videira é um livro Eu tenho espetacular, aqui. né? Ele faz a gente voltar para os óbvios da fé, né? Muitas vezes a igreja acaba se tornando uma ONG ou uma empresa, a igreja acaba se tornando uma organização cheia de eventos e departamentos, né? E isso são estruturas, né? Isso é treliça. E que muitas vezes essa treliça mata a videira, né? Essa estrutura mata a vida da igreja. Então, é um livro tratando os óbvios da fé, mas com uma beleza muito joia e prática para a igreja. Eu tenho usado tanto no treinamento dos missionários quanto na minha igreja local. Então, a treliça e a videira. Uhum. Ah, eu tenho certeza que eu tenho ele em algum local aqui, eu só não estou visualizando agora aqui. Mas, vamos ver. Eu tenho, na verdade, é o primeiro desse aqui, ó. Esse aqui é o Projeto Videira, esse é o segundo, né? O Uhum. segundo livro. A Treliça Videira deve estar em algum local aqui, em algum local. Bom, o outro livro é um livro do Piper, né? Ah, eu acho que o nome em português é a Alegria dos Povos, Let, Let the Nations Be Glad. É. Eu realmente não estou com um livro dele em português aqui, mas é esse livro, Uhum. né, do Piper, sobre missões, deixa as nações estarem alegres, enfim, não lembro o nome em português,
Mas esse do Piper talvez seja o livro mais interessante, quer dizer, ao mesmo tempo ele é uma teologia bíblica de missões, que apresenta com clareza a missões na Bíblia, e ao mesmo tempo ele é um livro devocional, né? Então você é impactado o tempo todo, você lê e você tem vontade de parar para orar. Alegre-se os povos, né? não? Alegre-se os povos, eu acho que é isso. John Piper. Do John Piper, Eu tenho ele. Acho que era esse título, depois fiquei sabendo que trocaram. Tem um novo título para esse livro agora. Eu não lembro agora, mas esse livro. Mas antigo era Alegre-se os Povos. Era um título antigo. Isso. É muito bom. O Piper, ele não é necessariamente um especialista em missões, né? Ele é um pastor de igreja local, né? Mas ele escreve com uma propriedade muito grande. É lógico que se for estudar missões no ponto de vista mais acadêmico, tem outros livros muito bons também, né? Mas esses dois, um mais para a igreja local e discipulado, o outro mais para entender o processo missionário, né? Muito bom. Pastor Leandro, que bênção. Muito obrigado por esse tempo tão gostoso aqui, falando sobre missões na Ásia, e que Deus continue usando a sua vida, a vida da sua família, nesse projeto tão maravilhoso que Deus o chamou, e que muitas vidas possam ser salvas através da instrumentalidade da sua família, e muitas pessoas possam render-se aos pés de Jesus Cristo. Você pode orar, encerrando a nossa live? Claro, claro. Eu só queria dar uma palavra, pastor, que Sim. Quem quiser nos contatar, né, pode pegar o nosso contato tanto contigo aí, ou entrar em contato via aí o Instagram com a gente também. A gente tem interesse de ir para as igrejas e dar um curso de missões focado na igreja local, para introduzir, para facilitar a igreja a entender o que é missões, e especialmente assim, envolver a igreja local, conectar a igreja local a missões, né? Muitas igrejas estão tentando entender como, e a gente tem tentado ajudar nesse processo, servir as igrejas, né, nesse processo. Vamos orar? Vamos. E o contato é só... você está no Instagram. Qual que é o seu endereço do Instagram? Boa pergunta. É meu nome. É Leandro Tinoco. É Leandro Tinoco. @ Leandro Tinoco. É só entrar lá que te acham, né? Me acha, isso. Aí a pessoa entra no direct com você passa o seu telefone e aí entra em contato. Ok? Isso. Ótimo. Joia. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela vida do pastor Cleverson, obrigado, Pai, pelo carinho dele, pelo cuidado que ele tem com essas lives, que ela possa ser útil realmente para pessoas, igrejas, e possa ser útil, Pai, para despertar vocações e despertar, ó Deus, esse interesse de investir no Teu reino através de missões e missões transculturais. Senhor Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida também dos missionários, especialmente daqueles hoje que estão no Afeganistão, ou nesses países que têm perseguição. Deus, dê vigor a eles, dê esperança a eles, dê coragem a eles nesse tempo, Pai. Encurta o tempo de sofrimento e traga a eles, ó Pai, o vislumbre, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua glória, Deus, e que o Evangelho realmente via a vida deles, possa ter ser um testemunho vivo, Deus, para aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor Deus, aviva a igreja brasileira para que a gente possa levar o Evangelho com propriedade para todos aqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Um forte abraço, pastor Leandro. Foi um prazer revê-lo, mesmo que à distância. Quem sabe em breve, assim que passar tudo aí, a pandemia, possamos marcar um encontro aqui em São Paulo para tomar um café junto, vir aqui à nossa igreja. Será uma bênção, tá bom? Fica com Deus. Joia, um abraço a todos que nos acompanharam também. Até mais.